Hoje nós estamos conversando com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. Eliana, o que você acha dessa fala de Goulart de que não existe uma literatura negra no Brasil? Minimamente equivocada, no mínimo equivocada. Qualquer coisa que eu escreva, eu serei sempre uma mulher negra escrevendo. E o meu olhar, a minha experiência como mulher negra, brasileira, latino-americana, né, vai perpassar o meu texto, sempre. Então, você dizer que não existe uma literatura negra no Brasil é você, mais uma vez, contribuir com o apagamento das pessoas e a deslegitimação de uma luta, de um discurso, de uma experiência de vida, né, de existências. Não concordo com Ferreira Goulart, absolutamente. Existe, sim, uma literatura negra, embora eu acredite que Conceição Evaristo não é uma excelente escritora negra, ela é uma excelente escritora. Né? Esses rótulos são sempre muito complicados. São ambíguos, né? Porque são ambíguos. Ao mesmo tempo que a gente precisa firmar esse lugar, e a gente precisa se orgulhar deste lugar, ele Dar às vezes... motivo a outras pessoas para se orgulharem. Exatamente. Ele às vezes pode te enclausurar num beco. E é sempre esse jogo de corpo que a gente precisa ter. A questão do lugar de fala, ela é absolutamente necessária, né? Obviamente que a gente não pode nunca querer assumir o lugar de outra pessoa e falar em nome dela, no lugar dela, com coisas que a gente não vive, com que a gente não experiencia, não tem experiência para minimamente discorrer sobre. Mas a gente tem que ficar preocupado também de não ser congelado num lugar eternamente, numa caixinha eternamente. A arte não se presta a isso. Literatura é arte. E a sua literatura? Fale com a gente sobre seus livros. Que você produziu? Então, eu tenho aqui o Água de Barrela, que foi o primeiro, que é a história da minha família, né, a história romanceada, da África até nossos dias, e O Crime do Cais do Valongo, que é o mais recente. São filhinhos queridos, momentos diferentes de vida, momentos diferentes de criação, propostas um pouquinho diferentes sobre o mesmo tema, né? Variações sobre o mesmo tema. Falar de algo que não está dito assim explicitamente, nem nos livros de história, né? História do Brasil, história que a gente estuda na escola, quanto na ficção, na literatura. E trazer o protagonismo negro, os personagens, para esse holofote principal da cena. E eu acho que a gente está com uma urgência com relação a isso, porque... E pesquisando para fazer esses livros, foram pesquisas assim profundas, né? Eu vi o tanto de coisa que a gente tem ainda para falar, o tanto de história para descobrir, muita coisa para a gente abordar. E aí a gente precisa ter esse poder de convocação da literatura, né? Que as pessoas se sintam estimuladas a contar suas histórias, suas trajetórias. O Brasil é tão grande, né? A gente não Quantos Quantos existem talentos existem por aí? E a gente não pode falar... Quando a gente tem um vício, né? Quando se fala de África, se fala da África como um saco de gato, um bloco só. E são 54 países, cada um com suas particularidades, suas crenças. O próprio Brasil, não é isso? O Brasil, é nesse ponto que eu queria chegar. O Brasil não é um só. A história da escravidão não é uma só. A escravidão da charqueada é uma, do cana é outra, do café é outra, das minas é outra. E isso tudo, interagindo no nosso cadinho aqui cultural, isso rende livros eternos. E eu acho que eu vou por aí, né? Vou seguindo por aí. Um dos grandes expoentes da literatura afro-brasileira, e da literatura brasileira de maneira mais ampla, é o poeta Kuti. E nós temos aqui uma fala dele, num evento realizado em São Paulo em 2011. Vamos ver? Vamos. Fazer poesia e literatura negro-brasileira é um grande desafio. Nós, nesses 34 anos, temos visto a cada momento surgirem novas novidades, né? Portanto,
é sempre bom uma renovação dentro dos Cadernos Negros. Eu considero a nossa trajetória uma trajetória periférica, no sentido do poder da literatura, porque nós sempre estivemos à margem, tanto no campo da cultura literária, quanto no campo da política, quanto no campo da economia. Na realidade, hoje, vários jovens negros se pronunciam como periferia, mas na realidade é preciso compreender que negro no Brasil sempre esteve na periferia e que isso não é demérito nenhum, isso apenas demonstra o quanto a nossa luta é antiga, o quanto a nossa luta em todos os níveis está enraizado na primeira fuga que teve dos nossos antepassados escravizados aqui. Portanto, essa literatura nossa de hoje é uma literatura negro-brasileira e que tem a sua raiz nos nossos grandes mestres, como Luiz Gama, Lima Barreto e Cruz e Souza. Portanto, nós estamos aqui realizando mais este evento, que é o lançamento de uma antologia que tem história, e uma história muito bonita, uma história negra. Você também contribuiu para os Cadernos Negros, né? Pois é. Assim que eu botei o pé nesse caminho da literatura, eu preciso participar dos Cadernos Negros. Por quê? Porque é um terreno da resistência. 41 anos. Qual antologia brasileira tem essa idade, né? 41 anos. É muito sensacional o trabalho do Quilombo hoje, do Cut, da Esmeralda, do Márcio e de todo mundo que participa. É a porta de entrada de um montão de gente, né? E é uma referência mesmo. E quando eu me lembro que eu tinha lançado, né, o Água de Barrela pela Fundação Palmares, foi o prêmio, e uns meses depois apareceu lá a convocação, né, do que eles fazem para poesia. E eu falei, será que eu arrisco tirar isso da gaveta, né? Será que aquela timidez? E mandei, eu fiquei muito feliz de ter sido aprovada, porque tem lá, né, um processo seletivo, até com boas notas, uma aluna exemplar. E foi bacana ter publicado e fazer parte dessa história. Para mim, é muito importante. Aí no ano seguinte foi Contos, 40 anos, e eu tive a felicidade do meu irmão, você vê a importância, né? Eu participei do 39, poesia e tal. No 40, que foi conto, meu irmão é contista, excelente contista, e meu irmão se sentiu estimulado, ele está lá nos Cadernos Negros, a gente foi para a cerimônia dos 40 anos. É uma coisa de família, então. Sabe? Então, ou seja, você já trouxe mais uma pessoa para esse caminho. E eu acho que é isso, esse efeito multiplicador. O Cadernos Negros tem esse efeito multiplicador. E participar disso, para mim, foi muito importante. Eu acho que outras pessoas deveriam se juntar e somar e fortalecer esse movimento. Uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, eu sempre me refiro a isso, é que a questão negra, que normalmente costumava ser jogada para baixo do tapete no debate público e no debate acadêmico, hoje ganha cada vez mais espaço. Todo dia que a gente abre o jornal, existem lá reportagens, entrevistas, artigos assinados, sem contar a presença de modelos negros nos suplementos e nas revistas de moda. O que está acontecendo nessa sociedade? Está acontecendo uma efervescência e finalmente, né, ainda bem, finalmente as coisas estão sendo ditas. Eu acho que redes sociais, você tem o céu e o inferno. É muito incrível para você restabelecer contatos da sua vida que você tinha perdido e debater coisas. Tem o inferno das fake news, tem o inferno da agressão, tem o inferno da invasão de vida, de privacidade. Mas também eu acho que isso trouxe, assim, foi uma janela que se abriu. É impossível que esse sol não entre e que não se faça luz em cima do que precisava vir à tona. Não há como hoje alguém, em sã consciência, dizer que racismo não existe no Brasil por conta das redes sociais.
qualquer matéria, se sair uma matéria sobre meus livros, né, dizendo, uma escritora que fala... Nos comentários você vai ver que o racismo está ali, um monte de gente atacando e ofendendo. Então, é uma realidade que não dá mais para as pessoas ocultarem. E é curioso porque o que você está mencionando, exatamente essas pessoas que atacam, elas reforçam a sua tese. Exatamente, exatamente. É muito contraditório, né? Então, com isso tudo, o que acontece? A arte é um reflexo disso, né? A gente escreve, a gente pinta, a gente dança, a gente cria coisas para refletir o nosso mundo, para questionar o nosso mundo. A arte tem esse poder um pouco subversivo, e por isso talvez assuste tanto, né? A cultura assusta tanto, porque quando você conta a história, você subverte a ordem dita, normal, né? E começa a contar a história com outro olhar, do olhar que foi subalternizado. Olha o olhar de baixo. O olhar de baixo, olha a transformação que você está fazendo ali, né? E isso é muito assustador para quem sempre teve tudo, para quem sempre esteve lá, para quem sempre teve todos os privilégios. É assustador, eu entendo que é assustador, mas eu entendo também que essas pessoas vão ter que aprender, como diz o Zagalo, né? Vão ter que nos aturar, porque não tem saída, é um caminho sem volta, ainda bem. Eu acho que, apesar de tudo que a gente tem vivido, eu vejo como positiva determinadas coisas, né? Positivas como determinadas coisas, e uma delas é essa, né? Esse florescimento de todo um conhecimento que estava invisibilizado e que agora vem com toda a força nas expressões artísticas. Qual o papel da arte de maneira geral e da literatura de forma mais específica diante das ameaças, desse horizonte sombrio e que a gente enfrenta no momento? É um papel de resistência, é um papel de não esmorecer. Nós não passamos tudo o que passamos por quase 4 séculos para chegar agora e a gente desistir agora. Isso não vai acontecer. Então a gente tem um papel a desempenhar aí muito importante nesse momento histórico que o Brasil vive, em que as pessoas não têm vergonha de dizer, de colocar para fora toda a sua ignorância e toda a sua... É um elogio à falta de cultura, é um elogio ao obscurantismo, que é uma coisa absolutamente assustadora. Alguém se orgulhar de nunca ter lido um livro, alguém se orgulhar se orgulhar de ser chamado de medieval. De medieval, alguém se orgulhar de, sabe? Isso é muito assustador, então eu acho que a gente tem um papel aí grande a desempenhar, principalmente com as novas gerações. Eu tenho um filho de 18, uma filha de 11 anos, e eu fico muito preocupada com eles. Que pessoas serão essas? Que cidadãos estamos criando? Que país a gente quer? Que nação a gente quer? É muito engraçado, porque eu sempre vejo, né, por conta do trabalho com esporte, eu trabalhei anos com esporte, eu viajei muito. E eu ficava vendo as pessoas absolutamente fascinadas com, porque na Europa, os museus... Mas você não quer isso para a sua realidade? Você não quer isso para o seu país? Você não quer esse nível cultural? Você não quer esse acesso à educação para o seu país? Como é isso? Você admira lá fora, mas você não quer para dentro? Né? Então, o nosso papel é não dar um segundo de paz. Muito obrigado, Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado e continue. Força, nós para nós, precisamos, né? Para nós, isso aí. Eu conversei com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. As raspas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Escrevo todas as cenas que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Quiseram saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Meu filho José Carlos ouviu a dona Florenciana dizer que eu pareço louca porque eu escrevo.
O sapateiro outro dia veio me perguntar se meu livro é comunista, é realista. E ele me disse que não é importante escrever sobre a realidade. Mas eu escrevo. E enquanto eu escrevo, filha da Silvia, uma menininha de 6 anos, passa e diz: está escrevendo, negra fedida? As mães ouvem e não repreendem. São as mães que instigam. Na favela, os homens são mais tolerantes. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. Mas eu sou forte. Eu não deixo nada impressionar-me profundamente. Eu não me abato.